Hoje no nosso programa nós iremos falar sobre um projeto super legal, que é o projeto Entre Mares. E para isso nós estamos recebendo hoje aqui o arte educador, professor, seja muito bem-vindo, dramaturgo também, Edilberto Mendes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, boa noite. Prazer estar aqui contigo, falando desse projeto Entre Mares, Ensino de Artes nas Escolas, que é um projeto que está sendo realizado em esquema de projeto piloto com a escola Clóvis Bevilacqua, com uma escola de ensino médio em tempo integral. E a ideia é gerar experiências profundas de formação artística, experiências profundas de formação nas linguagens de teatro e audiovisual, para começar, com estudantes da rede pública de ensino. A gente está muito feliz com a abertura desse projeto, que inicia, já teve uma abertura oficial, e inicia as atividades agora em fevereiro, logo após o Carnaval, na escola Clóvis Bevilacqua. Ai, que legal. Antes da gente se aprofundar, eu queria saber como partiu essa iniciativa, né, desse projeto de chegar até as escolas, de chegar, né, inicialmente com essa proposta piloto, trazendo, levando para esses alunos e para os professores também essas formações. Então, lá na Porto, eu coordeno um programa que chama Programa de Formação Básica, que é um grande programa de iniciação às artes. Esse programa, desde o início da escola, a escola foi inaugurada em 2013, ele já teve sempre como foco juventudes, o recorte de idade entre 15 e 29 anos, que sejam estudantes ou egressos da rede pública de ensino. A ideia sempre foi, desde o início, desde a construção do público-alvo, oferecer formação artística para um público que tradicionalmente, historicamente, tem dificuldade de acesso a essa formação. E ao longo dos anos a gente foi construindo possibilidades de aproximar, tem a formação que já acontece na escola, mas possibilidades de expansão desse programa para além dos muros da escola, né, numa conexão com as escolas da rede estadual do ensino médio, que é o nosso público-alvo, né. A gente iniciou em 2022 um grande projeto de expansão que chama Barca, Formação em Artes para Juventudes, justamente oferecendo a mesma formação que acontece lá na escola em bairros periféricos de Fortaleza e em municípios do interior do estado, a partir de uma conexão com as secretarias de cultura local, municipais e entidades que trabalham com juventudes, para realizar essa formação nos locais onde esses jovens moram, né? A gente, com esse projeto, se expandiu para 10 municípios do interior do estado, né, incluindo Fortaleza. E em 2024, a gente estabeleceu uma parceria com a Célula de Protagonismo Estudantil da SEDUC. Eles têm um festival que chama Festival Alunos que Inspiram. Então, como que foi essa parceria? Além de participar, né, os nossos coordenadores da escola, que são todos artistas de artes visuais, cinema, teatro, música, participavam da comissão de seleção deste festival, que abrange todas as escolas da rede pública de ensino, em todos os municípios, né, e tem uma seletiva que chega a uma culminância que acontece sempre em agosto, no final de agosto, todos os anos aqui. Então, a gente ofereceu uma oficina de arte para as escolas dos alunos que foram premiados, na linguagem que ele foi premiado, né? Então, ano passado, a gente realizou 18 oficinas em vários municípios do interior do estado, acho que, se não me engano, 15 municípios do interior do estado. Foi também uma etapa dessa aproximação, né? E também fez um trabalho com as escolas públicas do entorno, ali da Porto Iracema, que fica na praia de Iracema, né? Então as escolas ali do centro de Fortaleza, dos bairros do entorno, convidando para que turmas de alunos viessem visitar a estrutura da escola, os estúdios, né? E realizar atividades artísticas dentro da escola. A partir dessa aproximação, que foi um sucesso total com a moçada, né? Que maravilha. A gente construiu essa parceria com a Clóvis Bevilacqua. Realizamos um primeiro percurso de fotografia audiovisual lá dentro da Escola Clóvis Bevilacqua, que é bem pertinho da Porto Iracema, ali na Dom Manuel. E a avaliação foi extremamente positiva, os alunos gostaram, quer dizer, a gente só perdeu na avaliação das principais atividades do ano para eles, para os jogos interclasse, mas aí é covardia, né? Porque envolve a escola toda, né?
Então foi um sucesso grande, teve uma repercussão boa entre os formadores, com os alunos, gerou uma produção muito interessante de vídeo, assim, que os alunos puderam se colocar de forma muito criativa, enfim, todo mundo percebeu nessa avaliação que é uma atividade de fato que consegue mexer com as estruturas da escola, né? Então, a partir disso, a gente fez várias reuniões de planejamento, de avaliação e construiu esse grande projeto, né, que é o projeto Entre Mares, que começa com esse piloto com a Clóvis Bevilacqua, mas que quer se expandir também para a rede estadual toda, né? Aprofundando essa experiência de arte e educação, como eu falei. Entre a escola e a cidade, entre o cotidiano e a criação, a arte se apresenta como possibilidade de formação. O Entre Mares é um projeto da Escola Porto Iracema das Artes que promove a formação artística no contexto da escola pública, fortalecendo o diálogo entre educação formal e criação em artes. A iniciativa nasce da experiência acumulada pela Porto Iracema em ações formativas realizadas em diferentes territórios do Ceará e propõe a arte como parte fundamental da formação integral de jovens estudantes, por meio do teatro, artes visuais, dança e audiovisual. O projeto cria espaços de experimentação, fruição e partilhas. No Entre Mares, a escola se afirma como território vivo de criação. Um espaço onde artistas, educadoras e educadores e estudantes constroem novas experiências coletivas de aprendizagem. Formar em arte é criar condições para a experiência, para a escuta e para a autoria. É compreender a educação como processo sensível, coletivo e transformador. O Entre Mares reafirma o compromisso da Secretaria da Cultura do Ceará, Instituto Dragão do Mar e Porto Iracema das Artes com a educação pública e com a construção de futuros possíveis com as artes. E as atividades, como você mencionou, vão acontecer logo após o Carnaval, né, já aí pertinho. Sim. E o projeto abrange quais linguagens de arte dentro que serão trabalhadas? Nós trabalhamos tradicionalmente com as linguagens de audiovisual em nível de iniciação, né, teatro e artes visuais. A gente começa com 2 disciplinas eletivas, uma de teatro e uma de audiovisual. Depois, no segundo semestre, a gente realiza artes visuais e fotografia. Além das disciplinas eletivas, a gente vai ter um ciclo de atividades extracurriculares que estabelecendo conexões com equipamentos culturais do Centro Histórico, ali de Fortaleza, pensando inclusive numa relação com o aniversário da cidade de 300 anos, e também uma atividade que são os clubes, né, que são atividades movidas pelos próprios interesses em arte dos estudantes, clubes de literatura, clubes de cineclubes, clubes de dança. A gente inicia com um clube de dança. Enfim, a ideia é ter uma movimentação que permita um fluxo intenso de fruição artística, que é extremamente importante, trabalhando ali o repertório de referências dos estudantes, produção artística também, né, para eles se colocarem nesse lugar subjetivo do criador, que é importante, subjetivo e social, e também pensando a arte como possibilidade de trabalho também, né, pensando a arte como um lugar possível para que o aluno possa percorrer essa trajetória como profissional também. E, além disso, a equipe de professores também estarão muito integrados, né, dentro dessas formações. Sim, todo o planejamento é feito junto com a equipe de professores e coordenadores da Clóvis Bevilacqua, né, e a equipe da Porto Iracema, porque tem também uma dimensão de estudo, né, tem também aí uma dimensão avaliativa que é importante. A gente quer agregar ao projeto um processo de avaliação de impacto, envolvendo inclusive a estrutura do cientista-chefe do Estado também, né, de avaliação de impacto dessa experiência profunda com arte na vida dos estudantes, seja lá qual for o caminho que eles sigam, né. Então é também um processo de pesquisa em arte e educação que está acontecendo ali. Eu acho que o mais legal é poder perceber a arte entrando dentro desse universo, né, onde esses alunos estão lidando ali diretamente com a rotina que já se acostumaram. Isso. E aí muitas dessas escolas estão esse ano entrando num período integral, né?
E essas atividades, elas acabam chegando como um respiro, talvez, né, dentro dessas outras atividades. Exatamente. Né? Não é à toa que chama Entre Mares, né? A gente lá na Porto Iracema trabalha sempre com o imaginário náutico, quando nomeia as nossas ações. Porque são dois, digamos assim, dois ecossistemas educacionais que se encontram, né? Você tem ali a educação formal, com toda a sua estrutura, com toda a sua expertise, o seu acúmulo de experiência, e você tem a Porto Iracema, que, enfim, já tem aí 12 anos de atuação no Estado, no Brasil, e que tem toda uma expertise formada em educação no âmbito não formal. Então, assim, o que acontece quando esses dois ecossistemas, essas duas experiências educacionais se encontram, né? Para produzir conhecimento e para produzir experiências educacionais. Então, é um processo extremamente rico, assim, que coloca essas duas instâncias num curso, assim, num fluxo de colaboração, né? Que pode gerar conhecimento, vai gerar uma produção de conhecimento extremamente importante, assim, do âmbito da educação para o nosso estado e para o Brasil, claro. E acredito que, mais que isso, permite que os alunos enxerguem a arte como um caminho a ser seguido, imaginando esse cenário, né, de alunos do ensino médio. Sim, porque a gente tem que considerar que a arte ainda é, infelizmente, né, um tanto quanto distante, né, do campo de possibilidades de estudantes de determinada, digamos assim, configuração social, né? Então a ideia é aproximar a arte, tanto do contato da arte como fruição mesmo, do acesso à arte, do acesso aos bens culturais, aos locais, aos equipamentos culturais, à frequência, né? Esse estímulo, como também a arte como uma possibilidade de profissionalização, né? De seguir um caminho, né? De construir sua vida, a sua subjetividade a partir desse lugar da arte, né? Ou mesmo que isso não aconteça, né? Mesmo que você siga outro percurso profissional, outra trajetória, como é que essa experiência com arte impacta na tua própria sensibilidade, na tua própria visão de mundo, né? Na tua própria postura diante das coisas da vida, né? A gente acredita que é um processo que vai ser muito impactante para todo mundo que está envolvido e que vai ter um impacto social também muito importante aí nos anos seguintes. Então, eu imagino que as expectativas sejam imensas, né, para ver isso acontecendo na prática durante todo esse ano de 2026 e conseguir expandir para as outras escolas. Sim, é um projeto muito estratégico, né, a gente quer que ele se expanda, que ele gere muita repercussão, né? É uma experiência piloto, a gente já tem alguma aproximação construída com outras escolas, né? E a partir de tudo que for produzido, por exemplo, outro exemplo que a gente vai produzir concretamente, né? Existe uma ideia da gente produzir na eletiva de artes visuais, já fazer uma primeira aplicação de um manual, né? Um manual construído de mediação, com estratégias de mediação com obras artísticas a partir das obras produzidas no nosso laboratório de artes visuais. Então, vai gerar um material, digamos assim, didático, né? Um material que tem uma aplicação didática, enfim, várias possibilidades aí de desdobramento. É isso, esse é o Porto Iracema das Artes, que tem essa proposta, né, de abraçar o ensino dentro da arte. E se você não conhece, por favor, procure conhecer. O Porto Iracema das Artes tem inúmeras atividades, né? Inúmeras atividades, a gente está o tempo inteiro com oferta de cursos, com oferta de atividades abertas ao público, né? Tá lá no nosso site, nossas redes sociais, é só nos seguir e tem uma oferta muito constante, né? Lá, já na semana que vem a gente inicia uma atividade de dramaturgia, de formação em dramaturgia. No âmbito geral, a escola tem formação em música, em teatro, em dança, em artes visuais e em cinema, né? Sendo no cinema, no audiovisual, além desse percurso de iniciação, muito focada em roteiros, construção de roteiro de longa-metragem. E temos aí umas conexões importantes, um projeto internacional de intercâmbio de estudantes de cinema, legal. Que também já vai abrir inscrições, né? Esse é bem focado em estudantes de cinema, é uma parceria com a escola Cine Fabrique, que é uma escola de Lyon, na França. Então, a gente seleciona 12 projetos de estudantes brasileiros
que estudam cinema ou em uma das universidades ou em alguma formação continuada da rede pública mesmo, né? E aí essas propostas desses estudantes passam por um ateliê de roteiro, de aperfeiçoamento, tem um pitching, que é uma apresentação de projeto, e aí 3 projetos são filmados aqui mesmo em Fortaleza, e para essa filmagem vem de Lyon estudantes de cinema de graduação lá de Lyon, e aí num grande processo de intercâmbio, né, nesse encontro de pessoas de diferentes nacionalidades, esses filmes são realizados e depois os brasileiros vão para fazer a finalização, a montagem dos filmes lá. Quer dizer, então nesse momento a gente está com conexões importantes, né, para as nossas atividades, tanto dentro do estado do Ceará, como com outras escolas no Brasil e até fora do Brasil. Maravilha, para você que está acompanhando aí, conhecer um pouquinho mais do que vem por aí no Porto Iracema. Edilberto, foi um prazer conversar com você hoje, saber mais sobre esse projeto Entre Mares, que está chegando aí nesse ano de 2026, nessa parceria com a Escola Clóvis Bevilacqua, e a gente espera poder ver, né, no ano que vem, se reunir de novo, se encontrar de novo para falar sobre o sucesso que foi esse projeto. Eu que agradeço. Foi um prazer.